Sexta-feira, 26 de maio de 2023. Está começando mais uma edição do Pix News. Veja os destaques desta edição. Governo de Santa Catarina anuncia que aeroporto de Navegantes terá segunda pista. Parasurfistas competem em Los Angeles. Atletas pedem a inclusão do esporte na Paralimpíadas. Papa Francisco tem febre e cancela a agenda. Estado de saúde do Pontífice aumenta especulação por renúncia. Passageiro é preso por abrir porta de emergência em avião durante o voo. E você vai ver ainda. Inovação e tecnologia faz paraplégico voltar a andar. Paciente volta a mover os pés após 10 anos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, estamos ao vivo e começamos esta edição com umas boas novas para o estado de Santa Catarina. Foi anunciado pelo governador Jorginho Melo as obras da segunda pista do aeroporto de Navegantes. Claro que ainda não terão início, bastando apenas um alinhamento junto ao governo federal. A obra não está incluída no contrato de concessão com a CCR Aeroportos, mas é uma reivindicação de lideranças empresariais e políticas do Estado. Há mais de 20 anos, a construção da segunda pista está no plano diretor do aeroporto. Segundo a CCR Aeroportos, o terminal que estava sendo construído tornava inviável a construção da segunda pista. Com a revisão do projeto e um novo apresentado, será possível a obra. Essa mudança estrutural vai garantir que o aeroporto fique adequado à demanda de passageiros que apresenta um crescimento exponencial. Mas o processo não deve ser imediato. O secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, Beto Martins, explicou que para tornar possível o início das obras é necessário um realinhamento junto com o governo federal. Que a CCR, depois de, durante muito tempo, não admitir a manutenção do traçado da segunda pista, voltou atrás. A CCR agora admite que realmente existe viabilidade para que se tenha a construção da segunda pista. O que estava sendo feito antes era um projeto onde havia uma pequena extensão da pista existente e um terminal de passageiro pequeno. E o terminal de passageiro que estava sendo construído tirava completamente a oportunidade e a chance de ter uma segunda pista. Com o projeto revisado desde ontem, esse projeto é que vai ser apresentado agora ao Estado, atendendo o pedido do governador, atendendo o pedido das lideranças políticas do Estado, é que ele vai colocar o terminal de passageiro numa posição que não atrapalha mais o traçado da segunda pista e a CCR vai voltar a discutir a segunda pista. Só o que é muito importante ficar claro é que para a CCR fazer a segunda pista, ela precisa reequilibrar o contrato de concessão com o governo federal. Só que se nós tivermos Estado, CCR, município, todos a favor de uma única ideia, será muito mais fácil o convencimento do governo federal. E o que tínhamos antes era o Estado, uma ação judicial contra a União, era o município contestando o projeto, eram as lideranças todas contra o projeto, não havia unidade. Nós estamos agora muito perto de conquistar essa unidade e trabalhar junto ao governo federal, que passa a ser determinante no reequilíbrio do contrato para que a segunda pista possa acontecer. E a Fundação Catarinense de Educação Especial realizou uma cerimônia solene para celebrar o aniversário de 55 anos da instituição. O evento contou com homenagens para os servidores. O evento de 55 anos da Fundação Catarinense de Educação Especial foi marcado por homenagens e muita emoção. A Fundação foi a primeira instituição pública estadual do Brasil a ser responsável pela definição e coordenação das políticas de educação especial. Ao longo dos 55 anos, a Fundação foi a pioneira no Brasil. Foi o primeiro estado a ter uma fundação de educação especial. Ela sempre esteve adiante e à frente em tudo que envolve as políticas na área de atendimento à educação especial. Pesquisas, capacitação. Então, vários estados sempre vieram buscar a Fundação como uma instituição de referência na área técnica. A atleta Beatriz Chagas foi convocada pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica.
e está prestes a embarcar para a 5ª edição dos Jogos Parapan-Americanos na Bolívia com a treinadora Fabiola Spader. E pela nossa felicidade, esse ano veio a convocação para participar da Seleção Brasileira de Jovens, compor o elenco da seleção. E a gente está muito feliz, orgulhosa, com certeza, pelo trabalho que a gente está fazendo. E é bem como a Beatriz fala, é um trabalho feito de equipe, não é só eu como treinadora, não é só ela como atleta, porque a gente vai participar agora do circuito catarinense. A gente tem etapas do brasileiro em Fortaleza, que a Beatriz e a Júlia também foram classificados, e os outros atletas também tem o Parajás, que é as nossas etapas em Santa Catarina, E a gente quer fazer bonito lá e vou voltar a fazer mais bonito por aqui também. A cerimônia encerrou com a apresentação de um trecho do espetáculo Nós, da Companhia de Dança Lápis de Seda, que atua pela inclusão, formação e profissionalização de pessoas com deficiência. Vai ser minha primeira vez vestir uma camisa do Brasil, mas a gente sabe que vestir não é só o vestir, a gente sabe o peso que tem de representar o nosso país, não só o nosso país, mas como a fundação, também vai trazer muito aprendizado para a equipe, não só para mim, mas para a equipe. Então, eu acho que nós somos duas, então a gente vai, além de jogar, é muito aprendizado realmente. O Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa, em Vitória, voltou a receber visitantes após autoridades confirmarem que os animais do parque testaram negativo para a influenza aviária. Na última semana, um 30 réis bando recebeu o diagnóstico positivo para a doença após ser encontrado caído no local. O antigo Parque Fazendinha, em Vitória, no Espírito Santo, reabriu as portas para o público. De acordo com a Prefeitura da capital capixaba, a desinterdição ocorre após todos os animais testarem negativo para a influenza aviária. Dentre eles, aves, gansos, patos, marrecos, jabutis e jacarés. O Ministério da Saúde já havia descartado o caso suspeito de um funcionário do parque com gripe aviária, após exames darem resultado negativo para H5N1. No dia 16, uma ave silvestre marinha, conhecida como 30 réis bando, teve confirmado o diagnóstico da doença pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, após ser encontrada caída no local. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente descartou que a espécie não integra a lista de animais presentes na fazendinha, mas é migratório, ou seja, que sai de seu local de origem e passa pelo litoral capixaba. E as inscrições para a 2ª edição do SISU, que garante a vaga em instituições de ensino superior públicas, serão abertas em 19 de junho. O período de inscrição foi publicado no site oficial do SISU e terminará em 22 de junho. Somente os estudantes que participaram da última edição do Enem de 2022 e não zeraram a prova de redação poderão se inscrever. O presidente americano Joe Biden garantiu que os Estados Unidos vão conseguir evitar um default mesmo depois de todas essas causas, ou seja, dos legisladores não terem decisão, e também do recesso de 10 dias sem chegar a um acordo sobre o aumento do limite do endividamento do país. Falta uma semana para o 1º de junho. Data a partir da qual o governo dos Estados Unidos pode começar a ficar sem dinheiro para honrar suas dívidas, o que poderia provocar um terremoto nos mercados globais. O chamado default não é uma opção, afirmou o presidente Joe Biden nesta quinta-feira. O democrata garante que as negociações com o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Kevin McCarthy, têm sido produtivas. Mas os membros do Congresso saíram de férias para aproveitar o feriado prolongado do Dia dos Veteranos e não se espera que voltem antes de 4 de junho. Os representantes republicanos exigem cortes nos gastos públicos até 130 bilhões de dólares em troca de votar pelo aumento do teto da dívida. Os democratas rejeitam os cortes e querem que os republicanos apoiem incondicionalmente o aumento do teto da emissão da dívida, como fizeram dezenas de vezes antes. O porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, anunciou nesta sexta-feira que o Papa Francisco, de 86 anos, cancelou sua agenda devido a um estado febril. A notícia foi divulgada pelo porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni,
que não revelou a programação prevista do chefe da Igreja Católica. O anúncio ocorre 2 meses após a hospitalização de 3 dias do Papa em Roma, no fim de março, em consequência de uma pneumonia, superada graças ao tratamento com antibióticos. Em uma entrevista exibida na quinta-feira pelo canal de língua espanhola Telemundo, Francisco declarou que a pneumonia foi tratada a tempo e que, se tivesse esperado mais algumas horas, a situação poderia ter sido mais grave. Ao comentar as dores no joelho, que obrigam a usar uma cadeira de rodas ou caminhar com a ajuda de uma bengala, o pontífice declarou que estava melhor. Questionado sobre os problemas de saúde no fim de abril, quando retornou de uma viagem na Hungria, Francisco expressou a vontade de continuar viajando. De 2 a 6 de agosto, o Papa vai para Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude. O Papa argentino sofreu uma pleurísia aguda aos 21 anos, que foi tratada com a retirada parcial do pulmão direito. A saúde frágil de Jorge Bergoglio, eleito Papa em 2013, alimenta com frequência as especulações sobre uma eventual renúncia. Uma clínica na cidade de Dnipro foi bombardeada pela Rússia nesta sexta-feira. 2 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. A Rússia bombardeou com mísseis uma clínica na cidade ucraniana de Dnipro nesta sexta-feira. Uma ação que deixou 2 mortos e mais de 20 feridos. Desta vez com mísseis de cruzeiro lançados por bombardeiros Tu-95MS, posicionados no Mar Cáspio. No relatório matinal diário, o comando militar ucraniano citou 55 ataques aéreos russos em 24 horas, entre eles um que atingiu uma represa na região de Donetsk, que provocou um elevado risco de inundação em localidades próximas. O exército russo confirmou os bombardeios noturnos na Ucrânia e indicou que os alvos eram unidades de armazenamento de munições que foram atingidas. Em outro foco de tensão, Belarus, aliada da Rússia, anunciou na quinta-feira que Moscou iniciou a transferência de armas nucleares para o território para cumprir o anúncio feito em março pelo presidente russo Vladimir Putin. E você vai ver a seguir: atletas do parasurf pedem a inclusão do esporte nas Paralimpíadas. Inovação e tecnologia a serviço da vida. Paraplégico volta a andar após 10 anos. E você vai ver ainda: pânico no ar. Passageiro abre porta de emergência de avião durante o voo. Estamos de volta. Agora são 20 horas e 30 minutos. Na África do Sul, parasurfistas fazem campanha
para a entrada do esporte nas plataformas das Paralimpíadas. No horizonte está Los Angeles 2028. De olho no mar e com um sonho na cabeça, estes parasurfistas da África do Sul encaram o azul do mar com as Paralimpíadas no horizonte. Surfando, eu fico sem estresse e me sinto na minha própria zona, no meu próprio casulo. Eu não penso mais em nada sobre mim mesmo, porque quando estou naquela onda, tudo se abre. Deixo todas as memórias presas e todas essas coisas. O surf estreou no calendário olímpico em Tóquio e também vai estar presente em Paris 2024. Mas o esporte ainda não estreou nas Paralimpíadas. A esperança dos atletas é para os Jogos de Los Angeles em 2028. As Paralimpíadas de 2028 estão chegando. O surf está nas Olimpíadas. Queremos mostrar ao comitê que o parasurf merece estar na plataforma, classificando nossos atletas como eventos internacionais dessa forma. Having events on international continents like this. 10 anos após um acidente de bicicleta, Gert-Jan pôde voltar a andar graças a uma tecnologia inovadora. Paraplégico, o holandês usa um sistema que restaurou a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Um paciente paraplégico pode voltar a andar graças a uma combinação de tecnologias. 2 laboratórios, um francês e um suíço, estão por trás da inovação científica que usa eletrodos implantados no cérebro e na medula espinhal. Conseguimos restaurar essa comunicação com uma ponte digital. Ela transforma pensamentos em ação, o que significa implantes na região do nosso cérebro que normalmente controla os músculos das pernas. Captamos esse pensamento com implantes e os transformamos em ativações elétricas da medula espinhal para ativar os músculos das pernas, como o paciente normalmente faria para andar. Gert-Jan, um paciente holandês de 40 anos, se beneficiou da inovação tecnológica em um hospital suíço em Lausanne. Há cerca de 10 anos, ele sofreu uma lesão medular na altura das vértebras cervicais devido a um acidente de bicicleta. They told me, no, we can't help you. Eles disseram que não podemos ajudá-lo. Conseguia mexer os braços e disseram para me contentar com isso. Mas eu nunca acreditei que não poderia andar novamente. Na época eu não tinha nenhuma base para acreditar nisso, mas segui esperançoso. At this point it was not based on anything actually, but I still kept hope. Até agora, outros pacientes paraplégicos já haviam conseguido andar graças a instrumentos tecnológicos, mas não podiam controlar os movimentos naturalmente, o que Gert-Jan consegue. Os algoritmos funcionam a partir de uma inteligência artificial do tipo machine learning, aprendizado de máquina em português, e decodificam em tempo real as intenções e movimento do paciente. Os dados entre o cérebro e a medula espinhal são transmitidos graças a um sistema portátil que pode ser transportado em uma mochila ou andador. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida dele. É preciso calibrar bem as expectativas. Ele não anda como eu ou você, mas pela primeira vez na história da humanidade, conseguimos reconectar 2 regiões do sistema nervoso central que estavam separadas por uma lesão medular. E graças a essa conexão, uma pessoa pôde voltar a andar pela primeira vez. Os cientistas se mostram otimistas com apenas 6 meses de treinamento o paciente ter parecido recuperado uma parte de suas faculdades sensoriais e motoras, mesmo quando o sistema está desativado. Mas reconhecem que o desenvolvimento dessa tecnologia em larga escala ainda precisa de muitos anos de pesquisa. Por enquanto, o plano é aplicar a inovação em vítimas de AVCs. Um passageiro abriu uma porta de emergência de um avião da Asiana Airlines pouco antes do pouso nesta sexta-feira. Apesar do pânico, a aterrissagem aconteceu com segurança, mas várias pessoas foram hospitalizadas. Momentos de terror durante um voo na Coreia do Sul. Pouco antes do pouso no aeroporto internacional de Daegu, a 240 quilômetros da capital Seul, um passageiro que estava sentado perto da saída de emergência abriu a porta manualmente ao puxar a alavanca. Quase 200 passageiros estavam no Airbus, que conseguiu aterrissar com segurança. De acordo com a companhia aérea, o episódio ocorreu quando o avião estava a 200 metros do solo. 9 passageiros tiveram dificuldades respiratórias depois da abertura inesperada da porta e foram levados para o hospital.
Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. O passageiro foi entregue à polícia e interrogado. Autoridades vão investigar se a empresa aérea seguiu os protocolos para monitorar saídas de emergência da aeronave. Nesta semana, deputados catarinenses e moradores de áreas atingidas por barragens se reuniram na Assembleia Legislativa do Estado. Cerca de 700 famílias estão sendo afetadas nas áreas de inundação. A comissão busca solucionar os problemas. Entenda o caso. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina fará audiência pública e visita técnica para verificar a situação das famílias atingidas pela formação do lago da usina hidrelétrica São Roque, no Rio Canoas, no município de Vargem. O assunto foi discutido na reunião do colegiado após requerimento do deputado Gerry Consoli. Existe uma demanda reprimida de manutenção nas barragens, que já nos causaram no ano passado sérios problemas, sérios prejuízos e um desconforto e a sensação de insegurança nas pessoas devido àquelas barragens não estarem em pleno funcionamento ou a Defesa Civil não entender que naquele momento elas tinham as plenas condições de funcionarem. Então nós vamos buscando uma audiência pública para discutir isso, para que nós consigamos achar caminhos para ter essa manutenção em dia. Durante a reunião, a comissão ouviu moradores atingidos pela barragem da usina. Segundo eles, a empresa responsável pelo empreendimento, inaugurado no ano passado, descumpriu o acordo feito com as famílias atingidas, necessário para a obtenção dos licenciamentos para a obra. Ele apontou problemas que cerca de 700 famílias vêm enfrentando. Os atingidos pela barragem de São Roque, eles vêm enfrentando já por 10 anos toda essa tratativa com a empresa. Infelizmente, vários direitos ainda não foram assegurados. Existe um plano básico ambiental, o PBA, que determina quais medidas devem ser aplicadas lá com as famílias. Porém, o que a gente vê até o momento é que nenhuma família obteve a escritura pública do seu terreno. Tem famílias que estão com dificuldade de acesso à energia elétrica, assim como acesso à água. Servidores do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina participaram da reunião e contextualizaram sobre a gravidade do descumprimento de condicionantes e sobre o papel de agente fiscalizador do órgão. O IMA cuida do licenciamento ambiental das hidrelétricas do Estado, desde o início da concepção da viabilidade locacional, fase de LAP, até a fase de operação. E o licenciamento ele não acaba quando o empreendimento recebe a licença de operação. Ele continua, porque tem vários programas ambientais, condições de licença e a fiscalização que ocorre quase que diariamente por satélite e no local quando há alguma denúncia ou algum indício de irregularidade. Os deputados aprovaram um requerimento de visita técnica à usina de São Roque e a realização de uma audiência pública no local. O presidente da comissão, o deputado Marquito, propôs a criação de um grupo de trabalho com a presença dos moradores para a elaboração de um anteprojeto de lei para a instituição de uma política estadual para os atingidos por barragens. Nós aprovamos aqui uma visita em loco, uma visita em campo, e depois essa visita depois da visita a gente vai realizar uma audiência pública na própria comunidade. Então o objetivo da comissão é ser esse espaço de mediação desses conflitos que a gente for provocado, mas também de usar da institucionalidade da casa para realizar e promover a fiscalização para que, primeiro, a população atingida tenha justiça no processo de todas as violações que podem estar acontecendo nesse processo e, segundo, que a gente também consiga estabelecer um diálogo com todos os órgãos envolvidos. E a 5ª Vara Federal Civil do Rio Grande do Sul condenou uma associação de médicos e 2 empresas do ramo da saúde a pagarem um total de 55 milhões de reais em indenização por terem publicado em jornais um texto em defesa do kit Covid. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. Olá, Marcelo. Os condenados foram o grupo José Alves, a Vitamedic Farmacêutica, fabricante de medicamentos do kit Covid, que supostamente serviam como um tratamento precoce contra o vírus. E a Associação Dignidade Médica de Pernambuco, que assinou um texto chamado Manifesto pela Vida, publicado em jornais de grande circulação em fevereiro de 2021, durante a pandemia de Covid-19. No texto, a associação defende a prescrição de um coquetel de remédios, entre eles a ivermectina, cloroquina e hidroxicloroquina. A Vitamedic fez o pagamento de R$ 717 mil pela publicação. A decisão pelo pagamento milionário é por indenização por danos morais coletivos.
Em sua defesa, a Vitamedic alegou que o patrocínio para a publicação do manifesto não se tratou de propaganda irregular de medicamento, uma vez que a própria Anvisa havia concluído isso. Somente a agência teria competência para analisar a regularidade ou não do texto. Na decisão, ficou definido que a Vitamedic e o grupo José Alves, dono da farmacêutica, devem pagar multa de 45 milhões de reais e a Associação Dignidade Médica de Pernambuco, 10 milhões. Ainda cabe recurso à segunda instância da Justiça Federal. Volto contigo no estúdio, Marcelo. E uma boa notícia para os torcedores do São Paulo. O clube anunciou hoje a volta de Alexandre Pato ao clube. Essa será a terceira passagem do jogador no tricolor paulista. Pato já vinha utilizando as instalações do São Paulo desde fevereiro para se recuperar de uma cirurgia no joelho realizada no ano passado. Mas só no início desse mês que as conversas se abriram e foi fechado o acordo. Segundo informações de bastidores, o atleta deve firmar um contrato por produtividade e os valores não são revelados. O jogador, que já vestiu a camisas de grandes clubes como Internacional, Milan, Chelsea, Corinthians e a própria seleção brasileira, já teve outras duas passagens pelo São Paulo, em 2014 e 2019. Nesta sexta-feira, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, esteve presente no sul do estado e recebeu as demandas das 18 prefeituras que fazem parte da Associação dos Municípios da região de Laguna, a AMUREL. Em Tubarão, Jorginho Melo participou de mais uma edição do programa Santa Catarina Levada a Sério. O propósito é levar uma comitiva para todas as 21 associações regionais de municípios. A comitiva já passou por Xanxerê, Chapecó, Criciúma e Araranguá. Durante o evento foi realizada a entrega de diversos equipamentos de segurança para a Polícia Civil da região. Já fizemos uma grande entrega de viaturas na região da ANREC, na região da MESC e agora, para finalizarmos os TU, estamos na região da AMUREL, onde faremos uma entrega de 17 viaturas, 40 computadores e 9 webcams. O governador Jorginho, também preocupado com essa região, buscou um reforço de efetivo. Desde o início do ano, nós deslocamos 2 delegados para atuarem aqui e 2 novos agentes de polícia. E buscamos reforçar uma delegacia que é especializada no combate à corrupção, que é DECOR. A nossa polícia é uma das melhores polícias do Brasil, pela qualidade dos homens e mulheres que nela trabalham. Nós estamos entregando em todo o estado, com dinheiro da própria polícia, do fundo da polícia, comprando equipamento, arma, entregando para eles fazerem um trabalho com melhor qualidade cada vez mais para atender as pessoas. O evento, realizado no auditório do SENAC, contou com a presença de diversas autoridades. Na oportunidade, ainda foram anunciados investimentos para a Casan e Celesc. A promessa é que todos os municípios da região sejam atendidos. Na região da AMUREL, nós teremos um investimento da ordem de 175 milhões de reais, contemplado, assim como o estado inteiro, uma determinação do governador Jorginho Melo, que detectou antes até de ser governador que havia uma carência de energia por todo o estado. E a região da AMUREL não é diferente. Sim, nós temos aqui em Tubarão, na região, na associação da AMUREL, né? Investimentos aí na ordem de quase 70 milhões de reais na parte de água, na parte de esgoto também. Quer dizer, a casa tem um plano de investimento já montado, a gente está estruturando esse plano para que a gente possa ampliar a infraestrutura, né? Principalmente na parte de água e na parte de esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário é a nossa prioridade, mas de qualquer forma a gente também tem preocupação com a questão da escassez hídrica, né? Então temos vários projetos aí de ampliação da estrutura de reservação. E para a região aqui não é diferente, né? A Casan tem 8 municípios, dos 18 municípios que compõem a associação municipal, 8 fazem parte do sistema Casan. Então nós temos aí um plano de investimento, projetos em andamento, para que a gente tenha um prazo aí de 2, 3 anos, até 4 anos, tenha a condição aí de melhorar e ampliar a condição do abastecimento de água e a coleta de esgotamento sanitário. Na parte da tarde, Jorginho esteve na sede da AMUREL, onde atendeu os prefeitos dos 18 municípios da região individualmente. Atendendo à imprensa, o governador criticou ações de Carlos Moisés, falou sobre a prioridade das obras e apontou as deficiências da área da saúde.
Então é uma reunião com cada prefeito, eu faço uma apresentação e depois atendo eles individual, para ouvir o prefeito, ver qual a maior necessidade, enfim. E vim aqui abraçar Tubarão, porque Tubarão está precisando de carinho. Tubarão foi atingida por um furacão político e precisa de carinho. E eu, como morei em Tubarão, eu me formei na Unisul, infelizmente hoje a Unisul privatizou, infelizmente, lamentavelmente, né? Mas eu estou aqui para atender os anseios dos prefeitos e conversar com todos eles. Infelizmente o governo passado não fez nada. Isso é histórico, isso é uma vergonha. Nós estamos resolvendo, já operamos 35 mil pessoas que estavam na fila, 105 mil fila. O Hospital Joana de Guzmão, em Florianópolis, tinha indigente morando lá dentro, foi tirado 5 caminhões de lixo, entendeu? Nós estamos contratando médico, estamos contratando atendentes, estamos fazendo uma recepção decente, onde as pessoas possam sentar com seu filho, para o pai não ficar segurando o soro 5, 6 horas e a mãe com o filho no colo. Então nós estamos atacando a saúde pública de Santa Catarina como ela merece, com decência. A deputada Carmen está fazendo das tripas ao coração, mas nós vamos dar jeito, porque nós gostamos de gente, eu vou cuidar de pessoas. E essa edição do Pix News fica por aqui. Lembrando que logo mais às 11 da noite, aqui na tela da Pix TV, tem o filme A Sogra, com Jennifer Lopes e Jane Fonda. Obrigado pela companhia e até amanhã no Pix News especial de sábado. Boa noite.